Então, essa é uma apresentação do curso de extensão sobre pesquisa e uso da informação científica das bibliotecas da URGS. O foco desse módulo é pesquisa com Scopus, que é uma das bases às quais a gente tem acesso através do portal de periódicos da CAPES. Então, o que nós vamos ver hoje? Os 8 passos da pesquisa. Talvez muitos de vocês já tenham visto esses elementos por conta da participação em outros módulos. Um pouquinho das características da base, da Scopus. Os tipos, algumas pesquisas que a base oferece a partir da Document Search. A possibilidade de exportação para os gerenciadores. As pesquisas por autor e afiliação e também a pesquisa avançada. E algumas outras funcionalidades que a base oferece para dar suporte a decisões relacionadas à produção científica, ok? Então, como eu comentei, talvez muitos de vocês já tenham visto esse gráfico, mas ele ilustra o que é o Super 8. O Super 8 é esse curso do sistema de bibliotecas e ele se baseia nessa forma de dividir a pesquisa, que vai do reconhecimento do problema de pesquisa até o processo de publicação, de leitura pelos pares da nossa produção e avaliação de todo esse resultado. Os módulos que a gente prepara no Super 8, eles são muito vinculados a esses passos. Este módulo de hoje, ele tem a ver principalmente com o passo de recuperação e acesso, que é fazer a busca, é identificar, é criar uma estratégia e fazer a busca em uma fonte escolhida, em uma base de dados. Então, nós vamos falar o que a Scopus oferece para que a gente possa fazer recuperação e acesso de informações para pesquisa bibliográfica. Então, lembrando, nesse primeiro momento, recuperar e acessar, a gente ainda está atuando como leitor, mas o processo completo da pesquisa inclui também o processo de produção, em que a gente vai atuar também como autor. Então, embora o nosso módulo seja sobre, principalmente, os aspectos de reconhecimento e acesso, tudo começa com a definição do nosso problema de pesquisa, ok? Então, a gente tem um problema ou uma pergunta, e a partir dessa pergunta, a gente vai começar a pensar, qual é o assunto geral dessa pesquisa? Eu já tenho algum conhecimento sobre quem são os autores chaves? Onde é que eu imagino que eu vou encontrar as informações que eu procuro para me ajudar a trabalhar esse assunto, a resolver esse problema de pesquisa? Esses pontos são importantes porque eles nos ajudam a definir a estratégia que a gente vai usar lá nas bases de dados. Então, quando a gente vai fazer a busca, ou seja, a gente define os documentos que a gente vai utilizar, isso também vai determinar quais são as bases mais indicadas para a nossa pesquisa. Então, é por isso que a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é a Scopus, sobre que tipo de base ela é e o que ela oferece. Então, a Scopus ela é uma base referencial, ou seja, ela não tem o texto completo do material dentro dela. A gente busca as informações nos registros sobre os documentos, mas não nos documentos em si. Então, ela inclui os resumos e as citações e a rede de citações que esses materiais têm entre si. Ela trabalha principalmente periódicos científicos, os artigos dentro dos periódicos, conteúdo de revistas profissionais, alguns materiais, alguns capítulos de livros, materiais de eventos e patentes. Ela é uma base multidisciplinar, então ela
tem material, ela procura ter material de todas as áreas científicas e inclui, para além de simplesmente ser uma base com os recursos, com as informações, ela inclui algumas ferramentas para analisar a produção dos autores e a produção das instituições, para comparar essas informações, ok? Então, pensando nessa estrutura de bases referenciais, como é que essas bases funcionam? Na prática, existe um documento que não está na base, mas a base extrai informações deste documento para um registro. Além das informações do próprio documento, ela agrega aqui as informações de quem esse documento citou. E a partir daí ela vai criando uma rede de citações. Então, este documento citou este outro, este outro, este outro. Então, ela vai criando essa rede e muitas dessas bases estabelecem a relevância dos materiais a partir do quanto um documento é ou não é citado. A partir essa relação de citações entre os itens, ela constrói índices de relevância para dizer se aquele documento é importante ou não para a área científica, certo? Então, esse aspecto de contagem de citações, de relevância, vem dessas relações que a base constrói a partir das referências e citações que esses documentos possuem. Então, a Scopus ela tem principalmente materiais de revistas científicas, artigos científicos. Ela tem um percentual de trabalhos publicados em anais de evento, desde que sejam os trabalhos integrais, ou seja, a base não agrega informação de anais que são anais de resumos, então tem que ser anais que tenham o texto completo do material para ser vinculado. E isso é importante a gente saber, porque dependendo do tipo de informação que a gente está buscando, talvez a gente não encontre tantos recursos na Scopus. Significa que a gente não vai pesquisar ali? Não, significa simplesmente que a gente vai precisar complementar a partir de outras bases aquilo que a gente encontra na Scopus, sabendo que talvez os documentos que a gente está procurando não sejam o foco principal da base. Mas por isso é importante conhecer qual o foco e que tipo de documento ela prioriza. A Scopus, ela agrega informações de mais de 25 mil títulos de periódico, então o foco é realmente os artigos, é onde existe existe a quantidade maior de registros, mas a base tem alguns projetos para agregar também, melhorar as informações de capítulos de livros e de informações de livros, mas são projetos que ainda estão em andamento. Então, como eu falei, ela não é uma base de texto completo. Quando a gente pesquisa na Scopus, a gente não está necessariamente pesquisando no texto completo. Algum tempo atrás ela a base agregou algumas opções nesse sentido, mas tem muito mais a ver aqueles materiais que são texto completos da Elsevier, que é a editora que é dona da base, que é quem é a editora comercial por trás dessa base. Mas quando a gente faz a pesquisa nela, a gente tem que pensar sempre que a gente está pesquisando dentro do registro. Então, a gente está pesquisando nas informações de título, nas informações de palavras-chave, nas informações de resumo. E é por isso que é importante a gente conhecer a estrutura dos registros, que a gente vai ver mais adiante, para entender mais ou menos a melhor lógica para fazer as pesquisas nesse tipo de base, nas bases referenciais. Mesmo que ela não seja uma base de texto completo, muitas vezes ela vai oferecer o link para a gente acessar o texto no publicador. Se é um material que é de acesso aberto, a gente consegue acessar tranquilamente, sem nenhuma demanda extra. Se é um material
de acesso pago, mas ele está disponível via CAPS, aí a gente vai conseguir acessar normalmente usando o acesso proxy ou o acesso CAF do portal da CAPS, sem nenhum problema. Até porque para a gente acessar todas as funcionalidades da Scopus, a gente precisa estar com o proxy ativado, a gente precisa estar com algum sistema de autenticação ativado. E aqui na URGS a gente sugere o proxy, porque ele permite que a gente faça o acesso tanto àquilo que é assinado pela CAPES, quanto a algumas assinaturas extras que a universidade, a própria URGS faz. Ok? Então, vocês estão familiarizados com o acesso proxy? Marcos, o acesso pelo CAF também vai te permitir ver a totalidade do conteúdo da Scopus. O que eventualmente pode acontecer é que talvez clicando em algum link do publicador, se for uma assinatura da URGS pela CAPES, então tu podes acessar pelo CAF, que ele vai te dar o acesso completo da Scopus e os acessos que o portal da CAPES provê para nós, que é bastante coisa também, e eventualmente algumas outras instituições usam outras lógicas, mas o acesso CAF, o acesso ao conteúdo da Scopus, CAF e Proxy vão te dar plenamente. A gente sugere o Proxy porque ele pode ampliar um pouquinho aquilo que a gente consegue ter acesso nos publicadores, ok? Então, como é que a gente vai acessar a Scopus? A princípio, ninguém se manifestou em relação a não conhecer o proxy, então eu não vou explicar muito como fazer a configuração de proxy, mas tem o tutorial no bate-papo, o Danglar colocou ali com o link, caso vocês tenham dúvidas sobre como fazer esse acesso, ok? Então, enfim, para a gente ter acesso a Scopus, a gente tem que usar um acesso institucional para a base reconhecer que a gente está dentro de uma instituição que tem permissão de acesso, ok? Então, eu vou fazer. Então, o meu navegador já está com o proxy configurado. Então, eu vou só dar um OK. E agora eu estou usando o proxy para acessar o conteúdo. Se eu pesquisar Scopus no meu navegador, enfim, no meu buscador, pode ser que ele me mande para uma página comercial da base com informações sobre a base, mas que não vai me levar para a pesquisa mesmo. Para eu ir para a página da pesquisa de forma mais garantida, existem algumas formas. Eu posso ir pelo portal da CAPES, então, portal CAPES. Ou posso ir pelo site das bibliotecas da URGS, ou os sites das bibliotecas setoriais também tem o link. Então, pelo site das bibliotecas da URGS, a gente tem essa opção aqui. Fontes de pesquisa online. E aí a gente pode começar a pesquisar Scopus e ele vai trazer aqui para nós, ok? Pelo portal da CAPES, a gente também é bem simples. A gente, por padrão, o portal da CAPES vem com a pesquisa em assunto pré-selecionada, mas eu posso vir aqui e simplesmente trocar para pesquisa por base e, da mesma forma, começar a escrever Scopus, certo? Eu clico em enviar, ele vai me mandar para os dados da base.
E aí eu vou e clico em conectar na interface. Ok? E aqui nós estamos na carinha inicial da Scopus. Então, essa é a interface da base. Eu não sei se alguém já tinha usado a Scopus antes, eles mudaram um pouquinho a interface, mas as funcionalidades, a maior parte das funcionalidades permanece muito similar, algumas coisas mudaram um pouquinho de lugar, mas as principais funcionalidades se mantiveram, ok? Deixa eu aproveitar, eu vou me logar na base. Para fazer pesquisa não é obrigatório fazer login, mas o login é interessante porque ele permite que eu salve alertas de pesquisa, que eu salve algumas informações da base de forma mais personalizada para as minhas demandas, ok? Esse login na base não precisa ser necessariamente com o login institucional, mas se vocês já usam o Mendeley, por exemplo, que é da mesma editora, dá para utilizar o mesmo login, que aí ele já vai reconhecer vocês. Então, eu estou logada aqui, vocês podem perceber que ele já me reconheceu na base. Okay? Então, antes da gente ir para a pesquisa de fato, eu vou voltar para a apresentação para a gente ver alguns aspectos antes de entrarmos na experiência de busca na base, ok? Então, quando a gente vai fazer pesquisa na base, a gente tem que saber alguns aspectos interessantes que a base já faz. Então, essa base ela vai desconsiderar acentuação, ela desconsidera singular e plural quando a gente está pensando em inglês, né? Então, ela procura as variações entre singular e plural de forma automática. Ela já elimina elimina não, mas ela já considera palavras que têm grafia diferente no inglês britânico e no inglês norte-americano. Ela ignora a pontuação por padrão. Então, se a gente precisa que a pontuação seja incluída, porque faz parte da nossa expressão de busca, existem alguns recursos que a gente pode utilizar. E ela ignora o que a gente chama de stop words, que são preposições, artigos, sempre do ponto de vista do inglês. Então, the, it, of, with, ela vai ignorar, a não ser que a gente use alguns recursos para delimitar que a gente quer a inclusão desses elementos na nossa busca, ok? Então, o que são esses elementos que a gente pode utilizar quando precisa incluir, por exemplo, o the, with, se a gente está construindo uma expressão? Utilizar a frase que a gente quer buscar entre aspas, isso faz com que a base busque a expressão completa, incluindo, eventualmente, a preposição, o artigo, que do contrário ela eliminaria. A base também permite fazer a busca por utilizando o recurso dos operadores booleanos, and, or e not, que a base chama de and not. Eu posso estabelecer um período específico para fazer essa busca. E para aqueles que estavam acostumados com a interface antiga, eu podia fazer nesse primeiro momento já uma seleção de tipo de documento. Isso mudou, mas a seleção de tipo de documento ainda permanece como um filtro nos meus resultados. Então, não se perdeu a funcionalidade, ela só mudou de posição. Outros recursos que a base oferece, que não são, na realidade, recursos exclusivos da Scopus. O uso do asterisco para pesquisa por radicais ou para substituir caracteres.
Então, eu posso, utilizando só um radical, pesquisar uma série de variações daquele termo, sobretudo se esse radical ele tem significado em mais de uma língua, então pode ser interessante. A gente sempre recomenda que a pesquisa seja feita em inglês porque os registros estão todos em inglês, independente se o documento foi publicado em português, em chinês, em russo, em qual língua seja, o registro do documento dentro da base vai sempre existir em inglês. Então, o inglês é a língua principal da base e nos permite buscar nos registros, em todos os registros ao mesmo tempo. Mas, eventualmente, a base tem os títulos, as variantes, principalmente para títulos em chinês, em russo também, então, dependendo, é possível pesquisar por outras línguas, embora o resultado sempre vai ser menor, porque os registros estão todos, de certa forma, traduzidos para o inglês. Existe também a possibilidade de usar o ponto de interrogação para substituir um caractere. Aqui esse exemplo, ele é um exemplo do inglês britânico e do inglês americano, mas uma outra forma que a gente pode pensar é utilizar o ponto de interrogação para Brasil com Z e Brasil com S. Então, de repente, a gente não está pesquisando tanto dentro do assunto, mas a gente está pesquisando na informação de afiliação, de onde é que vem aquele material. E aí, Brasil com Z e Brasil com S não é uma diferença entre inglês britânico e inglês americano, é uma diferença entre português e inglês. E aí, o ponto de interrogação pode ser útil. Então, quando na realidade a gente está, de repente, tentando buscar uma variação entre línguas diferentes, mas que tem uma estrutura da palavra muito similar. E se por algum motivo a gente precisa incluir um símbolo de pontuação, ou enfim, um símbolo matemático na nossa busca, então a gente precisa incluir essa informação entre chaves para que ele saiba para que ele saiba que precisa incluir essa pontuação na busca e não ignorar, como é o padrão da base, ok? Aqui é mais a título de curiosidade, dependendo de como vocês pesquisam, vocês já estão familiarizados com o uso de linguagens específicas das áreas. Então, a Scopus, ela agrega essas informações aos seus registros. Então, se vocês já estão acostumados a fazer busca utilizando uma dessas linguagens, vocês podem utilizar também na Scopus, porque isso vai trazer os registros, isso padroniza mais os registros e pode auxiliar na busca. Mas a gente também pode pesquisar pelas palavras-chave dos autores e pelas palavras do resumo, dependendo da seleção de campos que a gente faz na nossa busca. Ok? Então, mas se você já tem o costume de utilizar essas linguagens, esses glossários, pode ser útil na pesquisa de vocês. Bom, então agora vamos para a busca mesmo na base para a gente ver esses elementos que ela oferece, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ok, então vamos para a base. Então, por padrão, a base vem assim para nós, com... Vocês já... agora sim. Acho que agora sim entrou a... Então, por padrão, a base vem assim para nós, com um campo só. Essa base não tem versão em português, a interface dela. E para a gente acrescentar elementos, a gente pode vir nessa opção aqui de adicionar campos. Por padrão, ela vai fazer a busca nesse campo
seria um equivalente, eu não sei quantos de vocês já viram a apresentação de Web of Science, mas seria equivalente ao campo tópico da Web of Science. Então, que vai pesquisar no título, no resumo e nas palavras-chave. Quer dizer, onde existe a estrutura mais forte de palavras com capacidade de recuperar informação relevante, né, que tenham a ver com o tópico, que tenham a ver com o assunto daquele material. E eu posso ir acrescentando campos aqui. Por padrão, ele vai vir com o operador booleano AND, mas eu posso selecionar posso selecionar o OR ou AND NOT, que é o NOT, como em outras bases, mas por aqui eles chamam de AND NOT, ok? E eu posso mudar também, eu posso mudar o campo onde eu vou fazer a pesquisa, dependendo daquilo que eu já tenho de informação para direcionar a minha busca, ok? Então, eu posso, de repente, selecionar que eu quero, se eu já tenho alguma informação de autor. Eu posso, de repente, fazer uma pesquisa bem genérica em todos os campos, então eu seleciono aqui a opção All Fields. E eu posso fazer outras buscas mais específicas. De repente, eu estou buscando um material específico, eu posso ir pelo DOI, eu posso selecionar por língua, dependendo do tipo de pesquisa, até quem é que está financiando essa pesquisa. Então, existe uma diversidade de campos bem grandes que a base oferece para a gente fazer essa busca. Ela é uma base que, como eu falei, ela tem material, trabalhos publicados em eventos, então, de repente, eu quero direcionar, eu não quero artigo, eu quero ver o que tem publicado em eventos e, de repente, eu já sei mais ou menos um evento específico da área, posso selecionar essa opção de conference, posso determinar conforme a afiliação, então, se eu quero eu quero material produzido no âmbito de uma instituição específica. Então, existem várias possibilidades aqui dentro da Scopus. De repente, eu estou fazendo uma pesquisa relacionada à área de fármacos, à área química, então eu posso utilizar o número CAS para fazer essa pesquisa. Então, existem diferentes possibilidades. E eu posso ir adicionando campos N, posso utilizar a lixeirinha para eliminar algum campo, e posso predeterminar um período dos documentos que vão ser recuperados. Então, eu posso determinar isso em anos. Eu quero material de 67 até 2009. Ou eu posso fazer uma busca por períodos, de repente, se eu estou buscando novidades de uma área, então, aquilo que foi publicado nos últimos 7, 14 dias, 30 dias. Então, por exemplo, quem está pesquisando sobre Covid provavelmente é uma pesquisa que tem uma atualização rápida, então que é só as últimas publicações do tema. Depende muito do tipo de pesquisa que a gente está fazendo, o que a gente quer atingir com essa pesquisa, a gente vai usar esses recursos ou não. E posso remover também essa possibilidade do período, clicando na opção de Remove Data Range. Alguém tem alguma sugestão de pesquisa para a gente fazer? Ok. Então, vamos pesquisar pela sugestão do Danglars.
Então, o Danglar já trouxe ele já tem os termos em inglês. Então, ele já mais ou menos tem os termos que ele quer pesquisar, isso é importante. Tens algum autor que tu já conheça que publica sobre isso, Danglar? Pode ser também um jeito interessante da gente buscar sobre. Não? Tá. Porque um jeito legal da gente buscar e ver como a base se comporta com o tipo de material que a gente está buscando é fazer uma busca pelos documentos de um autor que a gente já sabe que é relevante para a área. São algumas dicas, algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então, vamos. Essa busca do Danglar que ele sugeriu, me parece uma busca que tem tudo a ver com o tópico, então vamos ver search. Engine. Deixa eu ver. Eu vou. Teoricamente, a base já pesquisa plural, então se for search engines, ele não vai fazer tanta diferença. Então, ok. Então, vamos fazer uma busca geral e ver os resultados que a base traz para nós. Lembrando que um dos passos que é um elemento que permeia todo o processo que o Super 8 indica é essa questão de estar sempre avaliando o processo e os procedimentos que a gente está trabalhando. Por quê? Porque às vezes a gente vai precisar fazer alguns ajustes na nossa estratégia conforme a base, ok? Bom, então vamos ver aqui. Uma coisa que a gente percebe, essa então é a página de resultados da Scopus. Uma coisa que a gente percebe é que eu tenho fonte de Marketing Analytics. Eu estou vendo aqui, então, qual é essa estrutura dessa lista? Ele vai me trazer o título, ele vai me trazer o autor, a data e a fonte, a revista, a conferência, de onde é que isso está vindo. E aí a gente pode ver que tem coisas de diferentes áreas. Então, eu tenho esse material que é da área de biologia celular, eu tenho esse material que é da área de computação. Isso pode ser um elemento para a gente trabalhar e reduzir os nossos resultados. Ele recuperou mais de 6.000 itens e provavelmente a gente já tem algum direcionamento onde eu quero trabalhar esses aspectos. Então, como é que eu faço isso? Eu posso pré-determinar as áreas que me interessam aqui na opção de... Opa! Agora me perdi, pessoal. Onde é que tá as áreas? Bom, estou falando dos outros filtros por enquanto. Então, o primeiro filtro tem a ver se o material está em acesso aberto ou não. Só olhem que esse primeiro item, por exemplo, ele nem tem o acesso, é um material bem novo, nem tem o acesso a ele, mas os seguintes eu já vejo que eu consigo acessar no publicador. Então, a base não tem o texto completo, mas ela tem o link para onde tem o texto completo. Aqui está o que eu queria mostrar para vocês. Eu posso selecionar quais as áreas que me interessam dessa pesquisa. Então, eu tenho materiais das ciências ambientais, eu tenho das ciências dos materiais, talvez isso esteja falando de interfaces específicas para essa área, necessariamente pode ser interessante eu dar uma olhada, mas talvez eu queira aspectos mais relacionados à engenharia de software, à computação,
Então, talvez alguma coisa com a área de informação. Então, eu posso limitar. Bom, de repente, esses materiais que parecem mais voltados para áreas específicas, eu vou deixar de lado. Então, eu vou selecionar ciência da computação, engenharia, matemática, por conta da questão de algoritmos. Eu estou fazendo uma seleção, eu estou trazendo o meu viés para a minha busca. E isso é válido desde que a gente tenha isso bem claro, quais são os viés que nós vamos utilizar e também consiga reproduzir depois isso em outras bases, dependendo da forma como a gente vai relatar a nossa pesquisa. Então, ciências da decisão, ciências sociais também, porque eventualmente a área de informação está incluída ali dentro, e a área de negócios também. Um detalhe importante é que a gente já consegue ver alguns autores que têm um certo destaque, pode ser interessante depois ir por esses autores específicos. Se o artigo já está na versão final, ou se o artigo está na opção Impress, que hoje em dia muitas revistas, elas ainda nem atribuíram um volume, não atribuíram um número para aquele material, mas elas já deixam disponível no site. E bases como a Scopus já começam a trazer essa informação para dentro da base. Eu posso predeterminar onde que eu quero, que tipo de documento que eu quero buscar essa informação. E se de repente eu quero isso numa fonte específica, numa revista específica, numa conferência específica. Aqui também existem as palavras-chave associadas a essa pesquisa que eu fiz. Por enquanto eu não vou limitar tanto, eu vou deixar mais limitado pela área, ok? Como é que eu limito? Eu posso limitar a essas áreas que eu selecionei, ou eu posso fazer uma seleção negativa, ou seja, excluir essas áreas que eu selecionei. Mas aqui eu quero limitar, ok? Então, vamos limitar os resultados. Então, eu já diminuí esses resultados para diminuir cerca de 1000 itens. E o interessante é que a base vai mostrando essas limitações que eu fiz aqui. Ela vai mostrando toda a estratégia que está sendo construída a partir da minha busca inicial, lá naqueles campos de pesquisa, mais o uso dos filtros que eu tô fazendo a pesquisa, ok? Bom, a partir dessa página dos resultados, o que mais a gente pode fazer? Eu posso aplicar outros filtros, eu posso mudar a forma de visualização. Então, aqui ele está me mostrando do mais antigo para o mais novo. Mas, de repente, não é o que eu quero. Eu quero saber, sei lá, por relevância. Então, a estrutura que a base estabelece a relevância. Então, provavelmente vai ser uma relação entre a quantidade de vezes que as palavras-chave que eu busquei aparecem, também uma questão de impacto das citações. Se eu quero só a questão da citação, então eu quero aquele item que é mais citado desse conjunto de itens recuperados. Então, eu clico na opção de mais citados. Então, o item mais citado é esse, que tem mais de 2.580 citações, que não é um artigo, é um material que está dentro de um trabalho publicado em evento. Ok? E tudo isso é informação que pode ser útil para refazer as pesquisas. Então, aqui está me falando de um evento cujo foco é justamente a questão de recuperação de conhecimento e recuperação de dados. Então, pode ser uma fonte interessante para olhar mais profundamente também. Não só esse item específico, mas também essas outras informações que ele recupera junto sobre as fontes, ok? Então, por enquanto, eu estou ainda na minha lista de resultados. O que mais eu posso fazer com essa lista de resultados? Além dos documentos em si, que atendem a minha busca, ele traz essa opção de documentos secundários, que tem a ver com
Aqui ele não recuperou, mas muitas vezes tem a ver com os documentos que têm relação com citações, tem relação com as referências utilizadas, ok? E eventualmente patentes que tenham relação com esse assunto, ok? E aqui sim ele recuperou algumas patentes, certo? Ainda trabalhando do ponto de vista da lista de resultados, sem ir para um registro específico. Existe a possibilidade dele criar uma análise desses resultados recuperados, que vai fazer uma análise, ele vai criar gráficos relacionados a essa minha busca. Então, sobre os documentos por ano, quer dizer, vai mostrando como a relevância desse assunto foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, então a gente vê que é um assunto que ganhou relevância, obviamente, quando a internet começou a se desenvolver muito mais. Teve um pico em 2008, depois teve uma queda, voltou a... Então, aqui a gente vê a evolução da produção científica sobre esse tema. Então, de repente, pode ser interessante. Aqui a gente vê as principais fontes que tratam desse tema. Marina, Oi, Danglar. pode mostrar de novo como é que tu fez para chegar nesse gráfico? Claro, vamos voltar lá nos resultados. Eu estou aqui nos resultados, tá? E aí eu venho e clico nessa opção. Análise Search Results, ok? E aí ele vai criar automaticamente o gráfico para mim. São alguns gráficos padronizados. Eu posso mexer, então, tipo, bom, até 88 não tinha muita coisa, então, sei lá, eu posso limitar isso. Ah, de repente, deixa eu ver, 15, 10, 8, não, vamos, sei lá, quando a coisa começou a engrenar, 99, vamos limitar para 99 para ter um gráfico. Dependendo da minha pesquisa, eu tenho um limite, eu quero coisas mais recentes. Então, esses gráficos a gente pode utilizar eles desde que a gente cite a fonte, de acordo com a Scopus. Eu posso exportar em campos separados por vírgula as informações que geram esses gráficos, de repente, se eu quiser utilizar em outro programa de análise. E aqui eu posso selecionar outros gráficos. Ó, então, autores mais relevantes para a área. Né? Então, eu fui lá e selecionei. Aqui estão os gráficos. Então, aquele mesmo gráfico que eu tinha. E aí, aqui, eu estou selecionando outras possibilidades de gráfico. Então, o autor que mais publica é esse Coelho Coelho. As instituições que mais publicam sobre esse tema são essas duas universidades, que essa aqui eu não tenho certeza se é japonesa ou chinesa. E olha que interessante, uma corporação como uma das principais publicadoras sobre o tema, o que é uma coisa mais rara, né? Mas como é um assunto que tem a ver com tecnologia, aqui a gente tem alguns comportamentos diferenciados de acordo com o assunto que a gente tem, que a gente está pesquisando. Então, o tipo de documento, isso é interessante. Por exemplo, onde é que mais se publica sobre esse tema? Olha que interessante, o comportamento dessa área é um comportamento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, a maior parte das publicações sobre esse tema estão, mesmo dentro da Scopus, que é uma base que privilegia artigos científicos, dentro de conferências, dentro de material de análise de eventos. Então, isso pode dar uma indicação de que a gente, talvez, para a nossa pesquisa, precise focar um pouco mais nesse tipo de documento. Né? Então, esses gráficos nos ajudam a perceber coisas que talvez na lista de resultados ficasse mais difícil de visualizar, ok? Então,
podem ser úteis para a gente ter uma noção de como aquela lista de resultados está funcionando. Bom, então, por enquanto, a gente estava só na lista. Agora vamos ir para um item específico para a gente ver algumas informações desse item. Não é um material tão... Esse item aqui, como a gente botou pelos mais citados, não é um material tão novo, mas é um material, aparentemente, que tem um impacto bem grande para a área, ou teve até um determinado momento. Então, vamos olhar. Então, esse é o registro. Quando a gente está fazendo a busca na Scopus ou em outras bases referenciais, o que a gente está buscando? A gente está buscando a informação que está no registro, na informação do item, não no item especificamente. Então, a gente vai ter título, a gente vai ter qual é a fonte, né, que seguindo pelo que a gente viu a tendência da área, é uma publicação em anais de eventos. E aí aqui começa essa relação entre citações. Quem é que citou esse documento? Dependendo da forma como foi escrito o título, eu não recuperei esse item específico na minha busca. Mas eu posso ir achando outras coisas interessantes a partir de quem está citando esse documento, quem está seguindo essa linha de pesquisa. Então, e aí aqui nós temos... para esse material, a gente não tem as palavras-chave do autor, mas a gente tem as palavras-chave que a base atribuiu para esse material. E por que isso é importante? Porque, de repente, a forma como eu pesquisei não foi exatamente a forma como a base trabalha essa informação. Então, olha só, eu pesquisei por Search Engine, mas a base pode usar, de repente, esse termo controlado, de sistema de recuperação da informação. Então, eu posso, de repente, tentar refazer a minha busca utilizando Search Engine ou Information Retrieval Systems. Então, eu posso ir complementando essa informação, acrescentando itens, vendo como a base se comporta para complementar essa informação. O que eu tenho aqui também? Quem esse documento citou. Então, de certa forma, aqui eu tenho o passado desse documento e aqui eu tenho o futuro, que é quem deu continuidade a esse documento citando ele. Então, eu tanto posso ir atrás das referências do item, como atrás de quem continuou essa pesquisa. Okay? Os related documents são documentos que têm referências compartilhadas com esse item. Então, eles também podem ser interessantes, porque essa relação de quem citou quem, ela também pode deixar mais claro, independente do uso de palavras-chave, independente de como o termo apareceu no título ou no resumo, aqueles documentos que têm uma relação com essa temática, ok? Então, e é por isso que essas bases usam tanto esses elementos de citação. Claro, isso também serve para determinar o peso desse material, mas a gente usar essa rede de citações para achar outros materiais também é um recurso importante. Então, aqui, pela própria rede de citações, esse é um material que está na Scopus também, então eu posso clicar nele. Alguns materiais, às vezes, são antigos e não existem registrados na base, que nem esse aqui. Tá? Mas, eventualmente, isso é um item físico, provavelmente, foi publicado em 1991, mas, eventualmente, a gente pode entrar em contato com a biblioteca, dependendo se a gente acha que esse material pode ser interessante, e tentar mecanismos mais tradicionais para achar os itens que chamaram nossa atenção nas referências, ok? Então, alguns a gente vai conseguir acessar, alguns a gente vai conseguir ver eles também na própria base, outros simplesmente vão ser itens vão ser só a referência do material, ok? Mas mesmo itens que não existem na base, como esse aqui, esse item não existe na Scopus. Mas essa referência apareceu diversas vezes, e aí a base sabe que esse item, mesmo não tendo um registro específico dele, já foi citado 215 vezes. Então, esses
esses elementos também podem ser indicadores de relevância para a minha pesquisa, ok? Então, eu vou voltar para a apresentação. Dúvidas em relação ao essa questão da recuperação mais básica, das listas, de olhar os resultados, de ver o item específico? Aqui, nesse slide, nós temos, eu trouxe alguns exemplos, a maior parte do que a gente viu lá nos resultados, a gente viu com o botão para ver no publicador, mas aqui vocês podem ver que às vezes vai aparecer assim, eventualmente vai ser um item que tem, que é Open Access, e aí a gente tem a opção de ver a versão Open Access pelo publicador, e às vezes vão acontecer itens que são só referência, que é aquele caso. Foram citados diversas vezes, mas não é um item que existe, não é um item que existe online, ou não é um item que esteja completamente descrito pela base, mas a base sabe que existe essa relação entre as citações, entre as referências. É um item que já foi citado diversas vezes e ela vai mostrar isso para nós, nos permitindo, de repente, salvar essa informação para o nosso gerenciador e ir atrás através de um outro mecanismo, de repente, conversando com o pessoal da biblioteca, usando de outros meios para ter acesso a esse material, ok? Então, aquilo que eu falei da gente usar a possibilidade dos assuntos que a gente vai encontrando nos registros para ir melhorando a nossa estratégia e complementando a nossa estratégia. E agora as opções de salvamento e exportação dos itens, ok? Então, do ponto de vista de um item específico, existem alguns recursos que eu posso utilizar para salvar para um gerenciador ou para um... Então, se eu quiser salvar esse item, eu posso salvar para uma lista provisória, e para isso eu não preciso estar logado, eu posso só clicar nessa opção. Então, eu estou procurando, mas eu não quero, de repente, salvar vários e vários itens. Eu estou realmente garimpando coisas específicas para minha pesquisa. Então, eu posso ir salvando para uma lista temporária. Então, se eu não tiver logada, ele simplesmente vai salvar para uma lista temporária. Aqui, como eu estou logada, ele está pedindo para criar uma lista. Tá? Então, ele foi salvando para minha lista. Ou eu posso simplesmente jogar para dentro do meu gerenciador de diferentes formas. Eu posso utilizar o plugin do gerenciador, então, do Mendeley. Só tem que tomar cuidado porque ele reconhece o item específico e ele vai reconhecer todos esses outros títulos que tem nas referências, que tem nos itens citados. A princípio ele vai selecionar só esse, eu posso clicar em adicionar. Ou posso salvar para o Zotero, só que aqui ele está entendendo como uma página web. Talvez porque eu esteja utilizando uma versão beta do Zotero. Eu fiz testes mais cedo e ele estava reconhecendo direitinho como um artigo, ok? Se de repente eu tiver em outra máquina e eu só quiser salvar os dados do registro para depois exportar para o meu gerenciador, eu posso clicar nessa opção de salvar no formato RIS e clicar em exportar e salvar o arquivo, ok? Então, isso para um item específico.
Para a lista de resultados, deixa eu só fazer uma coisinha rapidinha para ver se o gerenciador volta a se comportar. Para a lista de resultados, ele também consegue reconhecer a lista inteira utilizando os plugins. Aí aqui, claro, eu posso selecionar tudo ou fazer uma seleção daquilo que especificamente me interessa para jogar para dentro do gerenciador, ok? E aqui eu tenho isso num slide, vai ficar mais fácil de ver. Como o Zotero em geral se comporta, então ele consegue também, ele vai abrir uma janela e eu posso clicar os itens que me interessam. Ou independente de estar com um plugin de algum gerenciador, eu posso selecionar todos, posso selecionar alguns específicos e mandar para o gerenciador utilizando uma opção que vai aparecer aqui, exportar. Com o tempo, ele acaba personalizando para o comportamento de vocês. Então, como eu uso o exportar e geralmente o His Export, ele acaba adotando esse padrão para mim. Então, eu vou, clico aqui, clico as informações, vamos ver, e clico em exportar. E vou salvar esse arquivo também para depois jogar para dentro do meu gerenciador, ok? Então, essas são algumas possibilidades. Existem algumas outras possibilidades de exportação, se vocês vão utilizar em outros softwares, então também dá para exportar em campos separados por vírgula. Existem outras possibilidades de uso, mas a exportação para os gerenciadores é o mais comum a princípio, ok? Mas existem outros recursos que vocês podem utilizar também. Então, esse aqui é o comportamento tradicional do, do Zotero. Então, ele vai reconhecer que tem uma lista, vai mostrar a pastinha, e aí aqui a gente vai poder selecionar os itens que nos interessam daquela página. Ou a gente pode ir jogando tudo para dentro da lista e depois abrir a lista e da lista salvar para dentro do gerenciador da nossa preferência, ok? Bom, por enquanto a gente estava trabalhando com a busca, a busca de documentos, né? Mas existem algumas outras possibilidades de busca dentro da base. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Então, se eu voltar na opção Search, eu tenho a possibilidade de buscar por autor e também por afiliação. Autor, vamos ver, vamos à sugestão do Marcos. Marcos, eu não sei se esse nome, Karim, é o sobrenome. Karim é o nome, tá? Então, vamos inverter. Tá, ok. Karim.
A gente poderia ter feito essa pesquisa com o campo autor lá na pesquisa por documentos, também não tem problema, mas a gente também pode buscar, ele não achou, o perfil do autor aqui. Que estranho. Deixa eu tentar só com o sobrenome. Deixa eu fazer um pouquinho diferente. Tu sabes o vínculo deste autor, onde ele publica, se é o país, a universidade específica, de repente, porque isso é um recurso interessante. Às vezes os autores têm nomes similares e essa busca por autor nos permite delimitar isso por DOI, vamos ver. O DOI é a identificação de um dos documentos desse autor? Isso é que tipo de material? Tá, vamos ver. Engraçado, um DOI tão pequenininho. Vamos procurar. Então, voltando para a busca de documento, vamos tirar esse aqui, vamos selecionar o campo DOI e vamos tentar com esse DOI. Ele não achou. Eu acho que a Scopus não tem esse material específico nos seus registros. Eu vou tentar com outro autor. Então, vou tentar com um pesquisador lá do IPH. Então, o que eu queria mostrar para vocês em relação aos autores, a busca por autor. Ele faz uma busca e ele traz todo mundo que ele encontrou, que é até certo ponto compatível. E aí aqui ele está mostrando 3 perfis diferentes. Eu sei que esses perfis são da mesma pessoa, porque conforme o tempo, quando a gente vai acompanhando o trabalho dos autores, a gente acaba, eu sei que esse pesquisador, ele trabalhou inicialmente na Universidade Federal do Paraná, depois ele trabalhou na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois ele veio para o IPH, para o Rio Grande do Sul. Então, neste caso, eu posso eu sei que são todos o mesmo autor, então eu posso selecionar a opção de ver os documentos de forma integrada desse autor, ok? Se eu identificasse que eram autores diferentes, então eu selecionaria só o perfil que me interessa. Então vamos entrar num perfil específico. Eu vou abrir o perfil numa nova aba, e ver os documentos numa outra aba. Então, aqui ele está me trazendo o resultado, a produção daquele autor, como uma lista de resultados de pesquisa. Então, aqui eu posso ver toda a produção daquele autor. E aqui, naquela opção de clicar no nome do autor, ele me traz o perfil desse autor. Tá? É tipo uma página deste autor na Scopus, inclusive com alguns identificadores, quando eles existem. Alguns pesquisadores têm ORCID, por exemplo, então ele traz essa informação. E aqui ele vai me trazer a análise da produção desse autor específico. Nesse caso, eu sei que esse perfil está limitado, por quê? Porque eu vi que, na prática,
existem itens que ele não está incluído, ele está duplicando esse perfil, ele está multiplicando esse perfil, quando na realidade todos aqueles três autores deveriam ser considerados como um só. Okay? Então, eu sei que aqui, provavelmente, essas métricas são um pouquinho diferentes. Então, ele tem mais documentos associados. Se a gente ver aqui, são 38 e não 23 documentos. Ok? Mas eu também posso navegar pela produção desse autor por aqui. E o que é legal, se esse autor, ele publica, ele é um autor-chave para a minha área, eu posso criar um alerta para a produção desse pesquisador. Okay? Então, eu posso vir nessa opção e configurar um alerta para as novidades que forem sendo publicadas desse autor que entrarem na Scopus. Uma outra forma de fazer alertas é nos resultados de pesquisa. Então, eu sei que esse perfil não está incluindo tudo que eu quero. Mas aqui, ele está considerando todas as variações desse autor. Então, eu posso criar um alerta para uma pesquisa também. Então, pode ser para uma pesquisa que eu fiz combinando autores, ou pode ser para uma pesquisa que eu fiz de documentos. Então, faço lá minha pesquisa sobre Search Engines, vou adaptando, uso filtros, vou refinando ela até que ela fique bem construída para a minha demanda e eu posso criar um alerta. O que esses alertas fazem? Esses alertas é uma coisa que a gente só consegue fazer a partir do momento que a gente cria um login na base. Mas o que esses alertas fazem é me avisar sempre que entrar uma novidade que corresponda a esse critério de pesquisa para mim. Okay? Então, eu construo uma estratégia de busca e eu não preciso ficar voltando na base várias vezes e refazendo esse processo para saber se entrou alguma novidade ou não. Eu deixo a base fazendo isso para mim e sempre que tem alguma novidade, ela vai e me avisa e eu posso analisar a partir dos e-mails, ela vai mandar isso por e-mail, posso analisar. Esse item tem a ver com o que eu estou pesquisando, vale a pena eu ir lá e revisar, porque pode ser que seja importante, pode trazer uma mudança significativa para a minha pesquisa, então eu vou lá e analiso. Ou eu posso identificar, não tem tanta relevância, mas eu estou a par do que tem de novidade na área. Então, é um recurso interessante o uso de alertas para não fazer com que a gente tenha que voltar na base inúmeras vezes, ok? Esses alertas ficam na área do meu perfil. Então, eu venho aqui, ele tem os alertas e a lista aquela. Lembrem a lista que eu joguei o artigo? Então, eu tenho aqui aquele item que eu salvei sobre motores de busca. E eu tenho outras listas que eu tenho salvo de outros momentos, ok? Então, aqui é uma lista que eu tenho com mais itens. Então, de repente, se eu não salvei usando o plugin ou o plugin do gerenciador, ou não fui salvando do RIS lá na lista geral, eu fui primeiro selecionando, eu posso ir selecionando tudo para uma lista e depois essa lista eu posso exportar para o RIS. A partir dessa lista eu posso fazer com que o gerenciador identifique os elementos e aí eu salvo para dentro do meu gerenciador, ok? E os alertas também ficam aqui, ó. E aqui eu posso, eu tenho vários alertas para monitorar produção de determinados autores, ok? E aí aqui é o comportamento. Então, toda semana ele vai lá e revisa se entrou novidade. Eu posso editar isso e dizer que não precisa ser toda semana, pode ser todo mês, pode ser todo dia, daí depende da minha demanda, do tipo de pesquisa que eu estou fazendo, do grau de atualização que eu preciso. Ok? Então, isso foi. Então, a gente chegou até aqui através dessa pesquisa por autor. Essa pesquisa por autor, eu posso
também complementar ela acrescentando o campo de afiliação. Então, por exemplo, eu pesquiso por isso. Um outro pesquisador lá do IPH. E daí eu vejo que tem várias pessoas que mais ou menos se encaixam dentro desse perfil. Então, o que que eu faço? Lá na minha busca, eu já determino que eu quero que essa pessoa tenha relação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posso fazer isso porque as afiliações, as instituições também as afiliações às instituições também estão padronizadas dentro da Scopus. Então aqui, eu tinha aquele monte de gente e agora eu tenho um perfil só para identificar, ok? Então facilita também o processo para encontrar as publicações de um pesquisador específico. Então, como eu falei, a Scopus oferece recursos, padroniza também o nome das afiliações e oferece recursos para analisar a produção das instituições. Dependendo do tipo de pesquisa que eu estou fazendo, eu posso querer comparar a produção das instituições. E aí eu posso buscar pelas universidades aqui também. Então, Rio Grande do Sul. Quais são as instituições que atendem esse critério? Foi um critério bem genérico, na realidade. Rio Grande do Sul tem instituições que atendem esse critério na Itália, nos Estados Unidos, mas na realidade eu quero as que têm a ver com o Brasil. Então venho aqui e limito. Existem diferentes instituições que vão ter Rio Grande do Sul. Então, deixa eu ver. Já que ele se perdeu, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir as que não são Brasil. E ele se perdeu de novo. Acho que é algum problema da base. Tá, mas então, deixa eu só... Vamos ver. Mais uma vez. Mais uma tentada. Não. Tá, às vezes acontece. Então, aqui tem várias instituições que atendem esse critério. Então, a FEPAGRO, a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, a UERGS, então são todas as instituições que atendem esse critério. E aí eu posso ver e selecionar a instituição específica que me interessa. Então, vou selecionar a URGS. Aqui, o que a base faz é criar um perfil da produção da instituição como um todo. E aqui ele está mostrando todo mundo que ele entende por URGS. Então, se as pessoas identificam Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele joga para dentro desse perfil. Federal University of Rio Grande do Sul, ele joga para esse perfil. URGS, ele joga para esse perfil. Então, o que acontece? Aqui ele está padronizando todos os nomes, porque eventualmente os autores divulgam essa informação de afiliação de uma forma meio diferente. O que a base faz aqui é tentar agregar tudo num lugar só, para dar um perfil, para dar um panorama da produção institucional, ok? Então, aqui a gente vê quais são as áreas que mais produzem, né? Então, isso vai modificando com o tempo. Até uns meses atrás, a área de ciências agrícolas e biológicas tinha ultrapassado a área de ciências médicas. Agora, a medicina voltou a encabeçar a lista da produção científica da universidade. Aqui a gente pode caminhar e tudo isso pode servir para me levar a uma lista de resultados de documentos, ok? Eu posso ver as instituições com quem essa instituição mais colabora. Então, isso também vai mudando conforme vão entrando coisas novas. O Hospital de Clínicas em geral é o primeiro, mas USP e Universidade Federal do Rio de Janeiro acabam se intercalando ao longo do tempo. E onde é que mais se publica
na URGS. Vocês podem ver que, na realidade, as áreas com mais publicação eram as áreas de medicina e área agrícola, mas a fonte em que mais aparece produção da URGS é esse, esse material sobre a área de inteligência artificial e bioinformática. Então, os outros livros aí, as outras fontes já são mais relacionadas a essas áreas de mais publicação. Mas existe um comportamento, a princípio, dessa área de ciência da computação de publicar muito nessa fonte, mesmo que não seja a área com mais publicação, publica tanto nessa fonte que ela acaba ganhando uma relevância no contexto geral da URGS. Okay? Então, isso nos permite fazer uma análise da produção institucional e, dependendo do tipo de pesquisa que eu estou fazendo, eu posso comparar instituições, avaliar esse tipo de resultado, ou simplesmente usar esse perfil para chegar mais facilmente na produção da URGS, por exemplo, lá da área do IPH, em ciências ambientais. Então, eu venho aqui, eu quero ver a produção da universidade sobre esse tema e eu vou de forma mais direta usando o perfil institucional. Ok? Algumas outras opções. A busca avançada. Então, se eu venho na busca por documentos, ele traz essa opção que eu tenho os campos e vou acrescentando, mas existe a possibilidade de usar também a busca avançada. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, eu estou na busca básica, ou na busca na busca por documentos, e eu venho nessa opção aqui embaixo de Advanced Document Search. Okay. Aqui eu tenho a possibilidade de extrapolar o uso daqueles campos que eu tenho lá. Então, eu ainda posso pesquisar nos mesmos campos, mas eu posso fazer combinações mais extensas. E o que é interessante da busca avançada é a possibilidade do uso de outros dois operadores booleanos, o pré e o within. O que esses operadores fazem? Eles buscam expressões de forma não tão fechada quanto com as aspas. Então, se eu fizer uma busca, deixa eu fazer uma busca em abstract. Então, como é que eu faço a busca aqui nessa opção? Eu venho e clico. Eu quero buscar no resumo. E aí eu começo a escrever. Eu quero o termo hidrologia perto. Eu não quero fechar a expressão, mas perto do termo urbano, para pesquisar hidrologia urbana, enfim. Então, eu vou e uso within, e aí ele já me dá. E eu digo qual a distância. Então, no máximo, há 3 palavras de distância. E aí, eu vou usar. Na realidade, eu vou fazer um pouco mais elaborada essa busca. Então, eu vou colocar assim. Hidrologia within. Opa. 3 palavras de distância. E aí eu vou abrir um outro parênteses, porque eu vou tentar pegar as variações. Então, pode ser hidrologia e cidade ou o termo urbano. Fecho parênteses e fecho de novo parênteses para dizer que tem que pesquisar tudo isso dentro do abstract, ok? Então, aqui eu tenho a possibilidade de construir expressões mais longas para minha pesquisa,
e utilizando, inclusive, alguns outros campos que não estão incluídos lá na pesquisa básica, ok? Então, posso incluir afiliação também. Então, vou fazer aqui, vou and afiliação, vamos clicar aqui. Vou qualquer um que tenha Brasil na informação de afiliação, ok? E ele sempre vai me trazendo as explicações aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. O problema dessa busca é que, eventualmente, a gente acaba tendo que lembrar de botar todos os parênteses, fechar todos os colchetes, enfim. Então, aqui, ó, ele achou. Então, eu consegui direcionar bem a minha busca, que tem a ver com hidrologia urbana e que a afiliação tem que ter alguma relação com o Brasil. E eu posso ver pelas instituições que tem que o material, e pelo nome dos autores também, que o material tem relação com a produção brasileira. Claro que vão ter autores de outros lugares, porque os autores colaboram também, mas é um jeito de direcionar utilizando a busca avançada. Então, a busca avançada é quando a gente quer extrapolar um pouco o uso daqueles campos que a gente tem na busca básica, e aí a gente pode fazer isso através dessas opções. E a vantagem é a possibilidade de uso desses operadores. O within, ele vai, deixa eu passar para a apresentação. Então, o within, ele vai estabelecer que essas palavras elas têm que estar perto, independente de uma vir antes da outra. O pré, ele determina que qual é a ordem. Então, se existem expressões que variam um pouco, às vezes elas têm uma palavra no meio, ou às vezes elas não têm, então eu posso utilizar o pré, porque eu sei que o termo, por exemplo, essa expressão aqui, natural language, sempre vai ser natural antes que language, mas eventualmente a expressão vai incluir algum outro elemento. Natural terminology language, natural scientific language. Às vezes ela vai incluir, às vezes ela não vai incluir, então eu posso utilizar esse operador para garantir que eu vou pegar todas essas variações. Eu já tenho que pensar necessariamente que eu vou ter que usar um operador desses quando eu vou fazer a pesquisa? Não. Mas, conforme eu vou vendo os resultados, aos poucos eu vou percebendo que existe um certo padrão de comportamento dos textos e eu posso, de repente eu queria recuperar, eu já percebi que o que me interessa é só o que tem essa expressão, mas eu não quero ficar pensando em todas as variações e botar entre aspas. Bom, então eu acho que eu posso ir lá para a busca avançada e usar um operador de proximidade para facilitar o encontro desses itens que me interessam mais, ok? Então, é uma busca que eventualmente talvez a gente não pense inicialmente em fazer ela, mas é interessante saber dos recursos que ela dispõe, porque conforme eu vou tendo os resultados, eu posso avaliar se não vale a pena passar para uma busca com uma expressão um pouquinho mais complexa para direcionar melhor os resultados que eu vou encontrar. Então, o único cuidado que a gente tem que ter com a busca avançada é que se eu esquecer um parêntese, se eu esquecer de fechar alguma coisa, ele vai dar uma mensagem de erro, certo? Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter de fechar as expressões, fechar todos os parênteses direitinho, para garantir o melhor resultado. Agora, outros dois recursos que a Scopus oferece para comparação das revistas, para comparação das fontes onde a gente está pesquisando. Então, deixa eu vir aqui.
Se eu venho na busca avançada, eu tenho essa opção aqui de comparar fontes, ok? Essa opção serve para que, então, eu tenho a possibilidade de ver, de analisar a produção dos autores a partir do perfil deles, das instituições a partir do perfil institucional, e eu também tenho a possibilidade de comparar as fontes entre si. Então, por exemplo, eu posso pesquisar pelo título, posso pesquisar por uma área específica. Então, como a gente trabalhou Search Engine, vamos pegar ciências da computação, tá? E eu vou tentar algo que tenha a palavra search no título, que tenha a ver com ciência da computação. Então, eu vou e seleciono aqueles itens que me interessam. Esse aqui. Deixa eu tentar diferente. Ó, então aqui eu direcionei melhor. Search é meio aberto, mas a gente tinha visto antes que recuperação da informação era uma palavra relevante. Então deixa eu eliminar esse aqui. Essa aqui eu vou deixar e eu vou acrescentar esses outros títulos sobre que tenha esse viés específico de recuperação da informação. Para que serve isso? Eu consigo, por aqui, comparar o comportamento das revistas de uma determinada área, tá? Utilizando os índices que a Scopus gera. Então, o SiteScore é um índice que a Scopus gera para comparar revistas ou para estabelecer a relevância de uma revista para determinada área. E aqui existem outros índices. O SJR considera a relevância das citações que uma revista recebe, ou seja, se ela é muito citada por outras fontes que já são consideradas relevantes, ela ganha um peso maior do que outras. Aqui nós temos um índice mais básico, né, que é quantas citações por ano a revista recebe, e aí aqui eu consigo comparar essas revistas ao longo de um período. Eu posso ver isso como gráfico e eu posso ver isso também como tabela. Ok? Essas informações também podem ser exportadas, se eu quiser utilizar elas para gerar outros dados. Okay? Esse aqui é um índice negativo, então, quantos dos documentos publicados desse material não foram citados? Claro que esse índice tende a aumentar bastante conforme a gente está chegando nos anos mais finais, porque não deu tempo ainda das pessoas citarem o material. Então, por isso que o índice de 2021 é tão alto. Também o percentual de artigos de revisão da revista, porque geralmente artigos de revisão recebem mais citação, então se a revista publica muitos artigos de revisão, ela tende a receber mais citações. Então, para tirar um pouco esse viés, ele nos mostra o quantos itens são artigos de revisão para eu poder. Então, a gente vê que essa revista aqui, a Foundations and Trends in Information Retrieval, tende a ter um número maior de artigos de revisão que as outras revistas, são menos artigos originais. E se a gente vê a questão do SiteScore, realmente ela está um pouquinho acima das demais, talvez por ter muitos artigos de revisão. Aí é uma questão de
fazer uma análise. Então, essa é uma opção para comparar revistas, tá? Entre si. Existe também a opção de fazer a pesquisa por fontes, tipo, essa é a lista geral das fontes que a Scopus tem dentro da base, e aí esse é o índice, o site score que a base usa para estabelecer a relevância que esse periódico, enfim, que essa fonte tem, o que a base considera que a fonte tem. Então, como é que eu cheguei aqui? Compare sources, a gente vai por search, na busca avançada, compare source. A lista geral das fontes e os seus índices, a gente vem direto aqui, essa opção está sempre ali naquele menu superior. E aí eu posso pesquisar também por área, por título ou por publicador. Por tipo de material também, para entender a relevância daqueles itens. Então, de repente, eu vou pesquisar. Aí aqui eu tenho as listas. Então, as áreas gerais nas quais a Scopus divide as revistas, as fontes. Então, vamos ver aqui. Vamos nos manter nas ciências da computação. Ok, Computer Science. Então, uma coisa que a gente já percebe é que a gente já tinha notado naquela nossa pesquisa anterior, o item com mais relevância são justamente anais, que a gente mais ou menos já tinha percebido que tem uma relevância maior para essa área. Mas então, de repente, mas eu quero entender quais são as revistas científicas que têm relevância, independente dos anais. Então, posso clicar nessa opção para filtrar e aplicar. Ok, então aqui ele vai me mostrar as revistas que parecem ter uma relevância mais significativa dentro dos padrões que a Scopus utiliza para essa área. São as revistas que têm maiores índices de citação, né, que acabam se destacando em relação às outras publicações. Aí a gente já consegue ver, por exemplo, que existe um publicador específico, que é a I3E, que parece ter um destaque maior dentro dessa produção. Okay? Então, é uma forma também que pode ser utilizada para selecionar revistas para tentar publicar ou para entender um pouco as tendências de publicação da área a partir desses índices de citação. Okay? Outro recurso que a base oferece é, conforme a seção que a gente vai trabalhando, tanto na busca avançada quanto na busca básica, ele vai criando um histórico de pesquisa, tá? E eu posso ir fazendo várias pesquisas e depois combinar essas pesquisas em um resultado único. Deixa eu mostrar isso para vocês. Então, eu estou aqui na minha pesquisa e aqui embaixo ele está criando uma lista das minhas pesquisas, ok? E eu posso comparar essas pesquisas da mesma forma que eu uso os operadores booleanos para agregar termos ou eliminar termos. Então, por exemplo, essa pesquisa desse autor, que é um autor lá do IPH, e a produção da URGS, que é sobre a área de ciências ambientais. Eu posso combinar essas duas pesquisas da seguinte maneira.
Jogo da velha, então eu quero o que é produção da URGS em Ciências Ambientais, mas, e também, nesse caso, é deste autor. Então, aqui, então, essa busca é a busca 5 e a busca por autor é a busca 4. Eu clico e dou um Enter. Então, 14 documentos correspondem aos dois critérios. São produção da URGS sobre ciências ambientais e são produção do pesquisador Masato Kobiama. Ok? Então, isso é um recurso interessante. De repente, se eu tenho que fazer uma pesquisa que tem muitas camadas, eu posso ir fazendo diferentes buscas e depois combinando elas. E aí ele vai montar essa estratégia, também ele vai mostrar essa estratégia completa. Depois eu posso salvar como uma nova pesquisa, se eu quiser, ou fazer um alerta. Então, é um recurso extra para elaborar essas pesquisas que eventualmente têm muitas facetas. Então, eu vou fazendo aos poucos e depois agrego utilizando o recurso de combinação do histórico de pesquisa. Então, aqui a busca por fonte. E aqui tem alguns recursos. Vocês podem baixar essa apresentação se quiserem nessa setinha, mas ela também está disponível no site do Super 8. Então, aqui tem alguns links, tutoriais que a própria base oferece. Esses guias do usuário e a introdução no treinamento do Portal CAPES, eles são baseados numa outra versão da interface, mas como eu falei, a maior parte dos recursos, ela permanece, o que muda um pouquinho a posição de um botão, de repente, um pouco o aspecto visual da interface, mas as funcionalidades são muito similares, ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa busca por fontes, opção de comparação, a busca avançada? Bom, não se assustem se a base der um resultado negativo, como faz parte dos passos do Super 8, reavaliar um pouco o que a gente está fazendo faz parte do processo, e às vezes a gente também vem acostumado a fazer a busca de uma determinada base, traz para outra, e aí o comportamento é um pouquinho diferente. As bases têm recursos similares, mas a forma como a gente usa pode variar um pouquinho. Uma boa dica ou ter os logins nas bases e salvar as nossas estratégias de busca, ou de repente ter um caderno de pesquisa onde a gente anote um pouco deixe registrado essas estratégias, até para lembrar quando tiver numa outra base quais foram os limites que a gente estabeleceu, para tentar poder reproduzir essa pesquisa nas diferentes bases de dados. E sempre que vocês tiverem dúvidas em relação ao uso das bases, podem entrar em contato conosco da BibPH ou também com as equipes da URGS e do Super 8, ok? Deixa só, então, complementando, só lembrar como é que a gente vai fazer depois a questão daqueles registros que a gente salvou, como é que a gente vai jogar dentro dos gerenciadores quando eventualmente a gente estiver utilizando o formato RIS, ok? Então, eu estou com o meu gerenciador aberto e eu salvei aqueles arquivos para os meus downloads. Então, eu vou usar as opções de importação.
Então, eu vou vir aqui em importar. No Mendeley é bem similar também. E aí eu vou selecionar os arquivos. Esse é aquele arquivo que eu tinha múltiplos itens. Ok. Então, aqui ele trouxe os itens. Inclusive com os assuntos, o que é um recurso bem interessante, eu ter guardado os assuntos no meu gerenciador, para depois, vou fazer a busca em outra base, de repente eu posso trabalhar a partir desses assuntos aqui também, que eu já trouxe. Então, esse para o item múltiplo. E bom, deixa eu terminar aqui o processo. E para o item único, também é o mesmo processo. Vou mostrar no Mendeley, para quem usa o Mendeley. Aqui, só um instante que foi para outra tela. Então, aqui no Mendeley, eu vou vir em File, Importar, selecionar que eu quero o formato RIS, e aí vou selecionar. E pronto, aqui veio o item para o Mendeley, ok? A partir do uso do formato RIS, caso eu opte por não utilizar o plugin. Então, pessoal, essa era a apresentação sobre a Scopus. Agora, nós vamos encerrar a gravação. E eu vou deixar o bate-papo aberto caso surjam alguém queira esclarecer alguma dúvida, ok?